Eu sou a Rita Francisco, estou representando o Arquivo Municipal de Campinas. É um prazer estar aqui nesse evento tão cheio. Eu que comecei no mestrado pesquisando patrimônio industrial também com a Bia. Então, é um grande prazer estar aqui, vendo casa cheia. Parabéns à Cris pelo evento, obrigado pelo convite. E vamos dar início, então, à mesa redonda Arquitetura, Técnica e Ensino. Chamo para compor a mesa o Silvio Oxman. O Silvio possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela USP, um mestrado e doutorado também pela USP. Atualmente é docente da Associação Escola da Cidade e do curso de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi representante do IAB no CONDEFAT entre 2013 e 2016 e no COMPRESP em 2017. É coordenador do Comitê Científico para o Patrimônio do Século XX do ICOMOS Brasil. Obrigada, Silvio. E chamo também para compor a mesa a Manuela Rossinete Ruffinoni. A Manuela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie, mestre e doutora em História e Fundamentos da Arquitetura pela USP, professora do Departamento de História da Arte e do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. É membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ICOMOS. Obrigada, Manuela. Seguindo a ordem, então, aqui das nossas apresentações, vamos começar pelo Silvio. Seja bem-vindo e boa mesa para todos. Alô? Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer a Cris pelo convite, parabenizar pelo evento. De fato, a essa altura do ano, o auditório cheio é um fato. Cumprimentar a Manuela e a Rita. Muito bom poder vir aqui conversar com vocês. Eu confesso para vocês que eu tive muita dificuldade de pensar o que falar com esse tema tão amplo que é arquitetura, técnica e ensino. Pode ser quase tudo. Mas eu resolvi trazer mais uma questão para a gente discutir, que vem me mobilizando tanto no campo profissional de escritório de arquitetura, de desenvolvimento de projetos, quanto no campo acadêmico, na pesquisa e como professor. Que é uma questão de como fazer leitura, como reconhecer edifícios, como poder fazer pesquisa, e a questão que a gente fala com tanta segurança da necessidade da multidisciplinariedade, como cada vez mais me parece difícil tratar desse assunto. Eu tenho, nesse meu percurso de trabalhar e estudar com patrimônio, tive o privilégio, na verdade, a gente estava falando agora há pouco, de ser conselheiro do CONDEFAT, de 2013 a 2016, e eu diria que lá, com a Cris, com a Silvana, com a Bia, eu pude entender o que significa essa multidisciplinariedade, porque as entradas diferentes, as possibilidades de leituras de cada campo se mostraram muito importantes. Mesmo assim, eu continuo com essa dúvida. Como trabalhar com essa multidisciplinariedade? Por acaso, eu não sei, teve um seminário do ZEV esse ano passado, centenário do ZEV, e tem um texto muito bonito, não sei se vocês já viram, que chama A História como Método de Ensino da Arquitetura. Se não viram, está na internet, vale a pena olhar. Em 64, o ZEV está questionando o ensino de arquitetura, ele está nos Estados Unidos, e ele fala, bom, num primeiro momento, as pessoas, para ensinar arquitetura, sentavam do lado dos grandes mestres e aprendiam com esses grandes mestres. E aí ele cita, historicamente, isso para chegar, por exemplo, na Bauhaus, mas acho que também nas nossas escolas de arquitetura atualmente, que ainda trabalham nesse sentido de fazer projeto junto de grandes mestres, e o que a gente continua vendo é uma tentativa de imitar esses professores, e sempre fica uma coisa meio estranha. Ou uma segunda forma, que era o que ele dizia do que seria as escolas de belas artes, que era uma ideia de copiar, então que os alunos copiariam um estilo e que colocariam, então, a arquitetura de uma forma bastante pouco discutida. Então, o que ele está propondo ali é discutir como trabalhar as informações
nesse caso específico da história, mas eu acho que a gente hoje pode olhar para isso de uma forma muito mais ampliada dos outros campos e conseguir fazer uma discussão consistente com esses aportes. Aí um parênteses, porque me preocupa muito isso, de entender que essa multidisciplinaridade é fundamental, por um lado, por outro lado, cada campo tem as suas ferramentas e tem que saber qual é o limite disso, né? Então, se dentro da área de preservação e de preservação de patrimônio industrial, seja ela qual for, a gente precisa dessas diferentes entradas, também temos que tomar cuidado de entender que eu posso discutir etnografia, mas eu não sei fazer etnografia, da mesma forma que o antropólogo pode discutir projeto, mas não sabe fazer projeto, e um historiador pode fazer história, mas também não vai saber projeto. Ou seja, esse limite, que é um limite muito delicado, talvez seja um grande desafio, né? Eu sempre digo aos meus alunos, quando eles falam que vão fazer etnografia, eu falo, bom, então, talvez não seja aqui na Escola de Arquitetura, ou não seja eu o orientador. Ao mesmo tempo, quando eu ouço orientação de projeto, né, que passa com todo o respeito pelos outros campos, eu vejo também problemas sérios, porque são as ferramentas que a gente tem. E aí, uma coisa que eu tenho visto é uma separação que começa nas escolas de arquitetura, isso eu tenho visto sistematicamente. Quando eu falo que eu trabalho com patrimônio, eu falo, então você é um teórico, né? Quando se fala em pesquisa histórica, a gente olha os TFGs, que tem sempre um capítulo de história muito interessante, aí tem um buraco negro e começa um projeto que não faz nenhuma referência à pesquisa histórica. E isso acontece em todas as escolas, pelo menos aquelas que eu tenho passado por aí, as que eu dou aula e as que eu visito e faço bancas. Existe uma cisão nisso, né? Então, como conseguir fazer isso? E o pior é que, quando a gente está aqui, talvez o que eu esteja dizendo, talvez todo mundo esteja fazendo assim com a cabeça, é quando a gente sai da universidade, porque aqui, apesar do auditório cheio, somos meia dúzia de pessoas que podemos concordar nisso. Quando a gente vai para o campo de trabalho, de mercado, a coisa é muito mais complicada. Porque nenhum cliente vai pagar uma pesquisa histórica, a não ser que a gente diga que sem ela não dá para fazer um projeto. Nenhum cliente vai contratar um historiador, se a gente não disser que sem ela não dá para fazer um projeto de qualidade. Então, isso vai reverberar lá fora de uma forma muito delicada, que eu acho que a gente tem que começar a tomar cuidado. Mas eu queria voltar para o campo da arquitetura, porque quando a gente fala de arquitetura, parece que a gente está falando de uma coisa única, né? Então, quando a gente está falando de preservação, existe uma proliferação de escritórios de restauro. Aí você fala assim, bom, mas o que é um escritório de restauro se não é um escritório de arquitetura? Não, eu só faço restauro, né? E aí você pergunta, bom, mas e como funciona uma estrutura? Não, isso é uma questão da arquitetura, né? Então, existe cada vez mais uma separação dos campos que tem levado a problemas gravíssimos do ponto de vista da produção de arquitetura, efetivamente, né? Eu tenho muita dificuldade em entender que se possa pensar em restauro sem saber como funciona uma legislação municipal, uma norma de acessibilidade, um sistema de estrutura, de instalações, de hidráulica. Ou seja, saber fazer o restauro de uma argamassa é muito pouco perto daquilo que a gente pode entender do que é preservação, né? E esse limite é muito delicado. Então, eu trouxe 4 exemplos. Eu ia começar com uma apresentação. Eu fiz uma apresentação e eu mudei faz 5 minutos, porque eu achei que ela estava muito deprê. E já está tudo muito deprê, assim. Então, eu resolvi mudar ela um pouquinho, só para a gente não sair muito triste. Mas eu vou mostrar 4 exemplos rápidos, para a gente poder, muito mais para a gente conversar do que mostrar os casos, de como a leitura de um edifício, uma leitura bem feita, cuidadosa, e que traz uma bagagem cultural por trás, pode viabilizar ou não bons projetos de preservação. E eu tentei me focar aqui no patrimônio industrial. Então, para todo mundo ficar feliz, o Sesc Pompeia, acho que todo mundo conhece, é referência internacional de intervenção, mas é importante lembrar que essa fábrica ia ser demolida pelo mesmo Sesc que contratou a Lina. Tinha um projeto do Júlio Neves, que foi desenvolvido e que simplesmente colocava essa fábrica no chão. A Lina
enfim, eu não sei exatamente qual que é o percurso da contratação da Lina, mas a Lina entra e reconhece nessa fábrica um valor, e aí faz esse projeto exemplar que a gente ama, que é muito interessante, que é incrível. E o reconhecimento cultural do Condefat, que, se não me engano, é metade dos anos 80, ele se dá pela intervenção e não pela fábrica. Não está se falando de patrimônio industrial, está se falando da Lina Bobardi. Tanto é que aqui, acabei de colocar esse slide, mas se vocês escreverem Sesc Pompeia, porque eu estava procurando 2 imagens para colocar, as primeiras 200 fotos são essa. É difícil achar essa foto. Né? Então, esse é um caso muito feliz, paradigmático, a gente entende ele, mas eu também diria que é um caso isolado, e, se ele faz parte de um processo de reconhecimento de arquitetura moderna em São Paulo, ele não faz parte de um processo de reconhecimento oficial de arquitetura industrial. Ele está absolutamente vinculado à Lina. Né? E aí, para mostrar algumas outras coisas, essa é a fábrica de açúcar União, em São Paulo, na Moca, uma fábrica enorme, que fica no trilho, do lado do trilho do metrô, do trem, do lado de uma estação, numa área totalmente fabril. Acho que a Manuela vai comentar um pouco depois sobre isso, mas e que desculpa, eu não vou lembrar o nome de alguém que falou das chaminés agora na sessão de manhã. Ana. Né? E que aí esse terreno muito grande e muito barato, porque numa área que não está no foco do mercado paulista, é comprado por uma grande incorporadora que faz uma grande ação de preservação que se chama Luzes da Moca e deixa só a chaminé. Entende que só uma chaminé, né, seria o suficiente para demolir um conjunto enorme, com características que poderiam ser transformadas em qualquer coisa, habitação, escola, farmácia, hospital, e é demolido e colocado numa chaminé que sequer tem Casa das Caldeiras. Né? Ou seja, não faz sentido nenhum essa chaminé, mas eles se colocam ali como uma ação de preservação, e os órgãos de preservação brigaram muito para que, nesse lugar, fosse respeitado um gabarito. Foi essa a questão dos órgãos de preservação em relação ao conjunto fabril, entendendo que é um território industrial que tem um gabarito de 20 a 30 metros e que, portanto, isso seria suficiente para manter uma certa morfologia urbana. Como diria um amigo meu, agora só falta demolir a chaminé, porque não tem mais nada para fazer. Né? Um outro caso, que acho que todo mundo conhece, mas que eu queria chamar a atenção, porque faz parte da minha pesquisa de doutorado, que é a fábrica da Duchenne, talvez dos edifícios industriais mais bonitos que eu já estudei, um projeto do Oscar Niemeyer, de uma indústria alimentícia na estrada, na Dutra, na ligação São Paulo-Rio de Janeiro, em Guarulhos, que foi construído e ficou em operação durante muito tempo e entrou em processo de tombamento no começo dos anos 80. A indústria saiu desse lugar, foi para uma outra fábrica e abandonou e colocou à venda o terreno, que foi comprada por um vizinho que era uma transportadora. E, nesse momento, já tinha um processo de abertura de tombamento desse conjunto, mas esse processo, eu diria que ele estava muito ligado à imagem do Oscar, à ideia do Oscar, muito mais do que a um reconhecimento de uma arquitetura industrial, ao sistema construtivo, à história da cidade de São Paulo industrial, né? Como contar essa história, e que, sim, a arquitetura, quer dizer, nesse momento, se fazia com grandes arquitetos, edifícios industriais. E aí, alguns relatórios que mostram a fábrica já desativada, mas absolutamente íntegra. E aí, dentro desse processo, essa empresa que comprou o terreno queria demolir para fazer um estacionamento, porque era uma transportadora que não tinha interesse nenhum nesses galpões. Eu, olhando para essas imagens aqui, eu fico pensando se isso não daria uma bela garagem de caminhões, né? A mais bonita do mundo, imagina.
né? Temos mas essa empresa queria demolir. E aí começa esse debate, porque eles dizem isso é só um prédio industrial, e o Condefat dizendo isso é Oscar Niemeyer, e esse debate que fica um pouco difícil de seguir, até que, quando a gente fala que é carteirada de verdade, a empresa entra em contato com Oscar Niemeyer e pede para ele dar uma opinião sobre o projeto da Duchenne. E ele responde, não sei se vai dar para ler, mas essa é a carta, eu leio aqui. Fui procurado pela empresa Atlas, que adquiriu a fábrica Duchenne, agora tombada pelo patrimônio. Acho incrível, tombada pelo patrimônio, né? Tem um erro de português aí que já virou, mas tudo bem. Está um pouco menor. Como responsável pela arquitetura da referida fábrica, apresso-me em declarar que não vejo nenhum inconveniente no cancelamento de seu tombamento. Trata-se de um prédio comercial e, a meu ver, de menor importância. Essa carta está juro que não é uma falsificação, não é fake news, está nos relatórios do Condefat. E antes de mostrar o que aconteceu com essa fábrica, eu queria lembrar que, em 2007, o Gilberto Gil manda uma carta para o Niemeyer, perguntando para ele o que ele achava que deveria ou não ser tombado da obra dele. Essa é uma relação muito complicada de pedir para o próprio autor e ouvi-lo sempre, mas achar que essa é a voz final, que é a palavra final, parece que leva a péssimos resultados. Depois dessa carta, que foi colocada no processo do Condefat, o processo continuou até que num dia pedem para fazer uma vistoria porque tinha tido um problema na fábrica e ela estava assim, né? Assim, diz que era uma estrutura muito frágil, aí um desrespeito, inclusive, aos calculistas do Oscar Niemeyer, que normalmente eram os melhores calculistas do país, né? E a fábrica foi para o chão da noite para o dia e perdeu-se. Essa fábrica, para quem viajou na Dutra nos anos 80, 90, ainda dava para ver um arco, hoje não tem mais nada. Mas a dificuldade de reconhecer esse edifício, não só como uma obra do Niemeyer, mas também como talvez o fim de um ciclo de construções de edifícios industriais na cidade de São Paulo, que nos anos 60 começa a se desindustrializar, quer dizer, é talvez o último momento de construção de grandes edifícios industriais em São Paulo, se perde e o tombamento é cancelado e a coisa, ninguém é multado, não acontece nada, né? E também o Oscar Niemeyer não dá nenhuma declaração, mas quando, em outros casos de tombamento das obras dele, ele se posicionou, é muito curioso ver que ele dizia que São Paulo não respeitava ele de jeito nenhum, inclusive tinha obras demolidas dele, como a do Shen. Curioso que ele fala isso e o Carlos Lemos fala isso numa matéria da Folha de São Paulo. Bom, por fim, não sei como eu estou de tempo, mas é mais 2 minutinhos, um outro caso, que é um caso que aí eu estou trazendo uma experiência do escritório, o conjunto da fábrica da Companhia Antártica, em São Paulo, muito perto daquela que eu mostrei do Açúcar União. A Ambev, que comprou a cervejaria Antártica, resolveu vender uma parte da sua área fabril na Moca, né? Inclusive, parte dessa pesquisa foi feita pela Rita há 6 anos, alguma coisa assim, né? E aí a Ambev colocou à venda, uma pessoa comprou, e não sabia muito bem o que fazer, e enfim, chegou no escritório pedindo para a gente fazer um estudo. A gente fez um estudo longo, que durou muitos anos. A primeira pesquisa foi feita pela Rita, levantando informações, né? É um conjunto grande, é um lote de 68 mil metros quadrados, a 10 minutos do centro de São Paulo. De trem, exatamente 10 minutos, está na Sé, ou seja, é muito bem localizado. E aí pediram para a gente fazer um estudo, a gente pediu então que a gente iria estudar todos os processos. A fábrica está íntegra, são vários momentos de construção, sem nenhuma preocupação de preservação, porque a fábrica foi tombada agora em 2015 e ela é desativada dos anos 80, portanto, era uma fábrica que funcionava, tinha demolições e construções em função do processo produtivo, não tinha nenhuma preocupação com preservação, ao mesmo tempo que constituiu a paisagem desse lugar da cidade.
Bom, os nossos estudos eu não vou mostrar porque é muita coisa, mas desde a história da fábrica, a história do prédio, a construção do prédio, depois a Marjorie Nasser, que trabalhou no escritório, que foi orientanda da Bia no TFG, se afundou no arquivo municipal, a gente conseguiu levantar todas as plantas de todos os prédios, a gente fez uma cronologia de 1890 a 1985. Aqui não tem, eu só pus um trecho mostrando todos os prédios que foram construídos, demolidos, mudados. A gente conseguiu montar, juntar muita informação sobre esse prédio de uma forma bastante consistente, porque depois a gente fez um levantamento de cada prédio com seu sistema construtivo, com as possibilidades de uso, com as possibilidades de carga, ou seja, aí sim um exercício multidisciplinar para conseguir caracterizar essa fábrica e pensar como que ela poderia ser usada. E, curiosamente, o mercado tem uma lógica de que existem nomes de arquitetura que chancelam os empreendimentos. Ou seja, se você não tiver um nome de um arquiteto que trabalha para o mercado, o próprio mercado acha que isso não vende. Então, a gente teve que se associar com 2 escritórios de arquitetura que trabalham para o mercado e aceitar que eles fariam o que não era parte histórica, como se tivesse parte não histórica, e que a gente faria só o restauro, né? Eu não vou dizer o nome dos escritórios, porque isso é bullying, mas eu vou mostrar duas situações feitas, os programas, os mais variados possíveis, porque cabe tudo aqui. A gente chegou no escritório a fazer estudos e ver que cabiam 1.200 unidades de habitação, cinema, cabia tudo o que quisesse. Então, o primeiro escritório, ele demole metade dos prédios e coloca esses prédios meio curvos na diagonal, né, construindo um condomínio fechado, e depois, para o lado de lá, para o lado do que seria... Isso aqui aponta, não? Dá para ver o mouse? Dá. Então, nessa área daqui, eles fazem uma demolição de edifícios de concreto com 5 pavimentos que teriam uma sobrecarga de mais de 1 tonelada por metro quadrado, ou seja, daria para colocar o que quisesse. Eles propõem uma demolição total para fazer esses prédios numa espécie de condomínio fechado, né, com esses desenhos artísticos, né, e aí o lado de cá seria, então, a área de restauro, que poderia ser qualquer coisa, tanto faz, né. Então, só uma ampliação com esses desenhos de praça muito sugestivos, assim, que tem uma relação com qualquer coisa, menos com a fábrica que está lá, né. Eles simplesmente ignoram todo o estudo feito para fazer aquilo que poderia vender. Esses são os conjuntos, dá para ver que no conjunto todo, eu não sei exatamente de onde saem esses ângulos, qual a relação que teria, porque daria para construir mantendo. Só um parênteses, lembrando também que hoje, uma das coisas que impactam profundamente em São Paulo, na construção civil, é remoção de entulho, né? Então, demolir prédios de concreto hoje significa um custo e uma questão de sustentabilidade, apesar de eu ter muitas dúvidas dessa palavra, que impacta de fato na obra. Portanto, reaproveitar esses edifícios que estariam lá seria, inclusive, inteligente. Não estou sugerindo nada. Bom, alguns anos depois, esse conjunto não deu certo, porque, efetivamente, quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas, mas o mercado imobiliário brasileiro é muito careta, eles não arriscam nada. Aí, quando você fala, vocês sabiam que o Sorro é todo tombado? Ah, mas o Sorro está em Manhattan. É sempre assim, né? Então, esse grupo desistiu porque entendeu que ninguém iria comprar e que não tinha interesse nenhum, mas eles sempre perguntavam, e se a gente deixar só a chaminé, não fica melhor? Bom, passados alguns anos, tem um outro grupo que também entra em contato com a gente para fazer um estudo, e esse é o último slide, e aí uma conversa, vamos preservar, porque a gente entende a importância. É um discurso lindo, eu falei, uau, demais. E aí a gente apresentou todo o material, falou o que a gente achava que deveria ser feito, e aí um dia chega a seguinte maquete eletrônica para a gente. E eu encerro minha fala aqui para a gente conversar.
Obrigada, Silvio. Vamos passar a palavra para a Manuela, então. Bom, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a professora Cristina pelo convite para estar aqui hoje e parabenizar toda a equipe organizadora, inicialmente pelo tema do seminário, né, do encontro, que é bastante pertinente. Atualmente eu leciono no curso de História da Arte, não de Arquitetura, apesar de ser arquiteta. Então, a possibilidade de discutir, né, as relações entre arte e patrimônio industrial, para mim, foi uma perspectiva, uma possibilidade, né, de trazer algumas discussões que eu tenho tentado desenvolver no curso. E, então, agradeço, né, mais uma vez a oportunidade e também agradeço a presença de todos, porque, como o Silvio comentou, né, auditório cheio na primeira semana de dezembro, é realmente, né, algo espetacular. Bom, dentre as questões que eu poderia trazer hoje para discutir com vocês, né, e eu acho que casando também um pouco com a temática que o Silvio trouxe, eu pensei em desenvolver uma discussão sobre as questões envolvidas no ato de inventariar, né, o patrimônio industrial, de certa forma, né, e todos os métodos e possibilidades que podemos levantar no sentido de escolher, de identificar, de registrar esse patrimônio, e, em sequência, como preservar esses amplos espaços quando a gente está considerando a escala urbana. Então, na linha do que o Silvio comentou anteriormente, é também todo um processo, né, pensar nesse espaço industrial, na sua escala urbana, como inventariá-lo, como projetar, né, instrumentos para preservá-lo, que demanda, certamente, equipes multidisciplinares e olhares bastante diferenciados para as possibilidades de entendimento desses bens, né, entendidos na escala urbana. Então, arte de viver, arte de fabricar, sobre inventariar e preservar paisagens fabris em transformação, é uma fala que está tentando perceber outras questões nessa escala urbana, nesse patrimônio de amplas dimensões, que não dizem respeito apenas à materialidade construída, que é algo que tem sido incorporado às discussões sobre o patrimônio industrial em tempos, não digo que recentes exatamente, mas que aos poucos tem tomado corpo, né, na discussão sobre patrimônio industrial. Esse título, né, entre aspas, Arte de Viver, Arte de Fabricar, vem de um texto de Miarelli Mariani, é um autor italiano que eu gosto muito, que trabalha bastante com a questão das intervenções do restauro na escala urbana, né? E ele usa essa expressão para nos fazer refletir sobre como nós podemos pensar o patrimônio urbano como, né, texto Mariani, resultado de atividades práticas que tendem a realizar uma arte de viver, uma arte de fabricar, e que, justamente no cumprimento de tais fins, dão vida a formas e, consequentemente, também a valores estéticos. Então, nesse pequeno trecho, ele não está falando de patrimônio industrial, ele está falando de patrimônio urbano, de uma maneira geral, né, da cidade como patrimônio, de trechos da cidade entendidos como de interesse para a preservação. A gente pode perceber algumas expressões, né, arte de viver, arte de fabricar, que remetem, de certa forma, a um universo de produção. Então, a gente poderia pensar a própria cidade como algo que está sendo produzido, como algo que você tem ali agentes envolvidos nessa produção, nessa fabricação, seja dos edifícios, seja da própria dinâmica de transformação desses edifícios ao longo do tempo, né, e das formas de interpretação desses edifícios como paisagem ao longo do tempo. Então, a ideia justamente seria discutir as relações entre as especificidades do patrimônio da industrialização e as dinâmicas urbanas, como que isso tem sido encarado no momento de identificá-los e de registrá-los e também de preservá-los. Isso a gente vai perceber de forma mais clara na elaboração de políticas públicas e também no desenvolvimento de projetos de intervenção. E sempre tendo em vista que essa dimensão do fazer, do fabricar e do viver no estudo do patrimônio edificado diz respeito também a esse processo de transformação desse patrimônio, né? A esse dinamismo da cidade, tentando problematizar expressões muito comuns no campo do patrimônio, como descaracterizado, como algo que não pode ser preservado porque vai impedir o dinamismo da cidade, que é uma imobilização da cidade, preservar o patrimônio industrial. Todas essas questões a gente precisa sempre problematizar, pensando nesse sentido também da preservação, né? De que são materialidades, são edifícios que compõem espaços urbanos, que compõem, né, a história da cidade, que têm interesses diversos no sentido da preservação, que estão em dinamismo, que estão em transformação e que as ações de preservar e de restaurar devem levar em conta esse dinamismo, fazendo um diálogo multidisciplinar, criterioso, com esses diferentes campos disciplinares envolvidos nessa preservação, nessa transformação, né?
e pensar também, justamente porque a gente está falando de transformação, de dinamismo da cidade, pensar no protagonismo dos atores dessa produção, dessas arquiteturas que estão se transformando, não somente aqueles que construíram essas edificações lá no passado, né, pensando aqui na citação do Silvio com relação ao Niemeyer, né, interessa ou não preservar, né, não somente no autor do projeto, mas, sobretudo, nesses atores individuais, autônomos, que viveram esses espaços ao longo do tempo, fazem parte das histórias desses edifícios, desde o inventário ao longo de todas as políticas de preservação e também nos projetos de intervenção, como dar visibilidade a essa presença, né, contínua de diferentes agentes na produção desses bens. Como eu comentei anteriormente, as questões do patrimônio, a dimensão imaterial, né, do patrimônio vem sendo incorporada ao debate sobre patrimônio industrial. Eu citaria aqui os princípios de Dublin, né, de 2011. Então, a questão da dimensão urbana e territorial dos testemunhos da industrialização já estava presente, né, em outros documentos, na Carta de Nice-Tagil, principalmente, né, de 2003, e na Carta de Dublin, de 2011, a gente tem uma incorporação importante de elementos que dizem respeito à dinâmica da imaterialidade vinculada a esse patrimônio. Então, essas duas cartas principais, aliadas aos debates sobre preservação do patrimônio urbano de uma forma mais ampla, levantam algumas indagações importantes com relação à dimensão urbana, né? Não somente a questão da presença física das grandes estruturas, mas também a dificuldade de pensar ações, fluxos, formas de uso da cidade, que foram desencadeadas, ou que são ainda desencadeadas pela presença da atividade fabril, mas não somente ontem, né, no passado, como também hoje. E as possibilidades de reinterpretação dessa paisagem industrial na contemporaneidade, inclusive por meio de intervenções artísticas e de formas de representação desses bens e dessas paisagens por meio das artes. Quando a Cristina me fez o convite, eu imaginei, inicialmente, levar a palestra para esse lado, né? Falar das intervenções artísticas, a possibilidade de representação do patrimônio das paisagens industriais por meio das artes. No fim, acabei não conseguindo incorporar esse debate de forma muito intensa, tá mais para o fim eu falo um pouco disso, mas fica para uma outra oportunidade, porque acho que é uma questão que tem surgido, né, nas aulas que eu leciono no curso de História da Arte da Unifesp. Bom, vou passar brevemente, porque eu acredito que todos vocês conheçam bastante esses documentos, né? A Carta de Nice-Tagil traz a questão da escala urbana desse patrimônio, a necessidade de pensá-lo não somente com relação aos edifícios fabris, mas todos os edifícios que compõem esse cenário, né? Como espaços para habitações, locais de culto, de educação. E os princípios de Dublin trazem como novidade no sentido da oficialização, da implementação disso em um documento, né? Essas questões já vinham sendo discutidas em outros âmbitos, mas essa frase que eu destaco em negrito, que é considerar como patrimônio industrial também as dimensões intangíveis desses bens. Então, acho que esses processos de transformação podem ser incorporados também nessas dimensões intangíveis, não só os processos de transformação, como as formas de representação desses bens nas artes, na contemporaneidade, né? Com relação a essa multidisciplinaridade envolvida nos processos de identificação e inventário, né, e posteriormente, intervenção nos bens industriais, eu gostaria de ressaltar uma particularidade importante que eu venho estudando nos últimos tempos, que é o fato de perceber que essas especificidades do patrimônio industrial, no sentido da sua escala urbana, mesmo antes de nós termos delimitado de forma mais precisa, aqui no Brasil, né, esse campo de estudos com esse nome, né, patrimônio industrial, né, essas especificidades do patrimônio fabril, industrial, ferroviário já vinham impulsionando o debate sobre a necessidade de pensar o patrimônio na escala urbana, ainda que não se voltasse o debate nesse sentido, né, da indústria especificamente, né. A gente percebe essas reverberações desse debate as referências ao conceito de patrimônio ambiental urbano, né, que é um debate que teve lugar no CONDEFAT a partir dos anos 70, 80, e as referências a esse conceito em diversos processos de tombamento de bens ferroviários e fabris no CONDEFAT. A presença de complexas estruturas fabris em vários inventários, levantamentos desenvolvidos desde a década de 60 pela Prefeitura de São Paulo. E finalmente, a discussão, e, claro, né, todos esses debates foram abrindo caminho para se pensar a dinâmica urbana nas ações de preservação, nas políticas públicas de preservação. E em tempos recentes, né, a discussão que levou à criação dos territórios de interesse da cultura e da paisagem, no último plano diretor de São Paulo, que é de 2014, é uma discussão que partiu de demandas de um movimento, né, o movimento Fábrica de Perus, que é um movimento que está relacionado à preservação do patrimônio industrial. Então,
não é o TICP, né, que eles falam, né, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, não é um instrumento para a preservação de patrimônio da indústria, nem foi pensado para isso especificamente, mas foi um debate que foi impulsionado por uma questão que vinha, né, de um movimento vinculado à memória fabril. Bom, eu vou pular essa parte que está um pouco longa, mas diz respeito justamente aos desafios enfrentados na preservação do patrimônio na escala urbana. E eu faria só um destaque para o item G, não vou dar tempo de falar todos eles, né? Que é pensar nesse processo de transformação as formas de participação e ação das comunidades interessadas na preservação desse patrimônio, que é algo que no movimento de Perus fica muito evidente. Bom, essas discussões em torno das especificidades do patrimônio na escala urbana, e que tem a ver, né, tem relação com a questão das especificidades do patrimônio industrial, ainda que não seja um caminho único, né, deram origem a vários instrumentos urbanísticos. Não vou falar sobre todos eles, certamente, mas lá na década de 70 já se pensava essas zonas de preservação nos planos urbanísticos, né, com a Z8-200, mas é importante destacar, com relação à ZPEC, que é, na verdade, uma continuidade da Z8-200, que surge no Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2004, é importante destacar a ZPEC porque ela será a mola propulsora de uma preservação importante, da preservação de um conjunto importante industrial na cidade de São Paulo, que enfim, foi viabilizado, né, uma preservação que foi viabilizada a partir da delimitação da Zona Especial de Preservação Cultural no Plano de 2004. Trata-se, né, que enfim, as EPEC são porções do território destinadas à preservação, recuperação, manutenção de patrimônio histórico, artístico e arqueológico. Não se diz aqui industrial, certamente, mas ele, né, está inserido nessa dinâmica. Partindo dos zoneamentos EPEC, né, houve um tombamento de um expressivo conjunto industrial no bairro da Moca, né, dois dos exemplos que o Silvio trouxe de edifícios, né, que ou foram demolidos ou sofreram intervenções, ou estão, né, esperando intervenções, fazem parte desse conjunto. Então, a ZPEC ela delimita em plano diretor áreas de interesse para preservação, não somente industriais, áreas, né, urbanas de interesse para preservação, e que serão, então, posteriormente encaminhadas para o Departamento de Patrimônio Histórico, né, que é o órgão municipal de preservação em São Paulo, para discussões específicas sobre a possibilidade de preservação desses bens. Então, foi um pouco esse o processo que a gente viu aqui, desencadeado por esse instrumento urbanístico de 2004, que levou ao tombamento desse conjunto em 2007. Onde está o... aqui. Todo o conjunto em 2007, e a Antártica Paulista um pouco depois, porque ela ficou fora do perímetro, né? A Companhia Antártica Paulista, que o Silvio comentou agora há pouco, meu mouse sumiu aqui, mas esse quadradinho que está solto aí, ela entrou no tombamento individual depois, acho que em 2010, se não me engano, né? 14, né? 2010 foi a chaminé. 2014, e essa imagem que está aqui, né, que é justamente antes da construção daquele edifício, Luzes da Moca, que o Silvio mostrou, é a chaminé que foi tombada em 2010. E os outros edifícios todos foram tombados em 2007. Os edifícios são essas áreas cinza mais escuro, né, e na cinza claro, cinza intermediário e cinza claro, que faz parte do perímetro, foram definidos gabaritos, né, de limitação de gabarito, que é o que também acabou direcionando o partido adotado naquela intervenção que tem a chaminé ao centro, né, que o Silvio mostrou agora há pouco. Eu acabei não trazendo a imagem, mas foi o exemplo que o Silvio trouxe. Dando continuidade a essa discussão, né, sobre como se dá a percepção desse patrimônio na legislação urbanística, em 2014, nós temos alguns debates importantes incorporados à redação da lei. A definição de ZPEC se amplia um pouco, né? Ela passa a compor elementos construídos, edificações, as respectivas áreas ou lotes, como antes, mas também conjuntos arquitetônicos, sítios urbanos, áreas indígenas, espaços públicos, templos religiosos, elementos paisagísticos, enfim, uma série de elementos que dão suporte ao patrimônio material ou a usos de valor socialmente atribuído. Esse trechinho não existia na ZPEC de 2004. Então, essa ZPEC de 2014 ela abre caminho, né, assim como a
os princípios de Dublin com relação ao patrimônio industrial lá atrás, em 2011, para uma discussão no campo do patrimônio material relacionado a essas edificações. Como vai se dar, de fato, essa discussão é algo ainda muito nebuloso, mas, de fato, a discussão está colocada, né? Como vai se dar no sentido do ato de preservar e de intervir efetivamente, né, eu quis dizer, né? E nessa legislação de 2014, né, além dessa delimitação das zonas especiais de preservação cultural em 4 subitens, foi criado também os chamados territórios de interesse da cultura e da paisagem. Nesses 4 subitens de ZPECs, né, a área de proteção cultural, APC, é um instrumento interessante porque tenta vincular os usos que esses espaços podem assumir, né, espaços em geral. Né, estou pensando em como pensar a aplicação desses instrumentos para o caso do patrimônio industrial, mas a legislação certamente está pensando em espaços urbanos de uma maneira mais ampla. Essa área de proteção cultural, ela sugere, né, a possibilidade de se preservar espaços com base nos usos que esses espaços estão abrigando, né? Usos culturais, usos relacionados à fruição desses espaços junto às comunidades. Como isso será, de fato, se desdobrará, de fato, em ações efetivas de preservação, é algo que ainda precisa ser acompanhado, né? A legislação é muito recente, mas é uma possibilidade importante, né, no sentido da apropriação social desses bens, principalmente industriais, porque eles ocupam amplas áreas. Né? E os territórios de interesse da cultura e da paisagem, nesse aspecto específico, eu acho importante destacar o território de Jaraguá-Perus, que é um território que acabou sendo delimitado, cujas discussões foram impulsionadas pelo movimento pela fábrica de Perus. Claro, uma série de outros agentes envolvidos, instituições, etc., universidade, mas parte de uma demanda do movimento pela fábrica de Perus, que, a partir de uma série de audiências públicas e de reuniões e de debates, acabou gerando a delimitação desse território. Então, o que eu quero destacar é justamente que, a partir das especificidades do patrimônio da indústria, do envolvimento de uma comunidade local na necessidade de reinterpretar esse patrimônio na contemporaneidade, se abriu o caminho para a delimitação de um novo instrumento que a gente ainda não sabe muito bem como vai agir, né, efetivamente, mas é uma discussão que está ganhando corpo na legislação. Né? Nessa imagem, a gente vê aqui o território de Perus, aqui nessa bolinha de cima. E esse é um caso, né, que eu venho tomando contato por conta de uma pesquisa de iniciação científica de um aluno meu, o Walter Lameirinha, que ele até vai apresentar hoje à tarde, mas já está apresentando o mestrado, que ele já foi para o mestrado. Né? Então, é uma discussão que surgiu no curso de História da Arte, tentando pensar justamente essa questão dos usos culturais, da apropriação dos espaços urbanos como um caminho para se pensar a preservação. Né? Eu tenho poucas imagens da fábrica de cimento Perus, mas é um bem tombado, né, em nível estadual, se não me engano, anotei aqui, mas acho que é da década de 90, acho que de 92, se não me engano, o tombamento. Várias propostas já foram feitas para a ocupação desse espaço, mas nada foi definido até o momento, né, e ele encontra em estado bastante avançado de degradação. E esse grupo, né, o Movimento Fábrica de Perus, tem tentado desenvolver o debate no sentido de ocupar a fábrica, ou de pedir a desapropriação da fábrica à prefeitura para que ela possa sediar um espaço cultural, né, um espaço de cultural para os moradores locais e para movimentos associados à cultura operária da região. Né. Ali a região também tem uma história operária importante, de reivindicação, na época que a fábrica de cimento Perus funcionava, e eles possuem, então, essa demanda de transformar esse espaço em um local de memória do trabalho, memória do movimento operário na região. Então, o movimento... deixa eu ver aqui o que eu anotei. O movimento, que está ali pequenininho, não consigo ler ali, pela imediata desapropriação e destinação da fábrica de cimento de Perus para uso público local. Então, pretende-se que o local seja desapropriado para que se transforme em lugar de memória e consciência, a instalação de um centro de lazer, cultura e memória do trabalhador. Essas discussões ainda estão em desenvolvimento, né, até onde eu pude acompanhar, mas há, de fato, um envolvimento expressivo da comunidade local nessa discussão. Né? Então, retornando às questões iniciais, né, pensando nessas dimensões do fazer, do fabricar e do viver no estudo do patrimônio edificado, é importante a gente ter em vista esse protagonismo das comunidades envolvidas, não no sentido de uma... já vou acabar.
de uma falsa retórica, né, dos processos participativos, mas, de fato, no sentido de pensar como dar autonomia para essas comunidades, para que elas se coloquem no debate e possam, de fato, reivindicar formas de apropriação desses espaços, né? Então, trata-se do direito, e aí já entramos numa discussão sobre o patrimônio urbano e o patrimônio urbano industrial, num contexto de debate sobre o direito à cidade, né? Trata-se do direito intrínseco que todo homem deve possuir de transformar democraticamente o espaço onde ele vive, né? Num movimento contrário à comercialização do espaço público, que é algo que a gente viu de forma muito clara nos exemplos, né, de intervenções urbanas, de intervenções, né, em edifícios industriais apresentados pelo Silvio, né, nos dois exemplos, onde nós temos novos projetos, né? Bom, o meu tempo está encerrado. Eu tinha trazido algumas questões com relação às intervenções artísticas, eu vou deixar para um outro momento, né, para uma outra comunicação, para uma outra participação. Tá? E agradeço a presença de todos e fico disponível para as perguntas. Okay? Muito obrigada. Obrigada, Manuela. Já peço desculpa ao Silvio e à Manuela, porque o mediador tem esse papel de ser o chato da mesa, né, de ficar controlando o tempo. Antes de passar para as perguntas, a gente está perto do nosso tempo, então vou ser bem rápida aqui, mas eu queria apontar que eu acho que as questões trazidas pelo Silvio e pela Manuela retomam algumas das nossas discussões da mesa da manhã de ontem, das perguntas que foram levantadas sobre a questão do ensino da arquitetura, sobre as nossas disciplinas na arquitetura relativas a patrimônio e a técnicas retrospectivas, né? E aí eu fiz alguns apontamentos aqui para, acho que, orientar também nossa discussão e abrir para as perguntas. A primeira coisa que me veio à cabeça é que a Manuela aponta aqui para São Paulo que os inventários são realizados lá desde os anos 70. E eu acho que São Paulo tem uma situação privilegiada em relação não só aos outros municípios aqui do interior, e também em relação ao restante do país. Ontem apareceu a ideia aqui da realização de um inventário nacional, né? Então, acho que essa troca é importante entre essas diversas iniciativas já concretizadas, porque elas nos avançam, né, para outro. A gente não precisa começar fazendo isso de novo, né? A gente pode ir incorporando outros olhares, os erros e os acertos que certamente tem. Para citar o exemplo aqui de Campinas, por exemplo, a gente tem alguns imóveis tombados que são os imóveis lá da industrialização do século XIX, aqueles exemplares da área ali mais próxima da Estação Cultura. Mas, depois disso, essa questão das grandes áreas que a Manuela traz, como é que a gente vai olhar para isso, né? Eu tenho um imóvel que fui até eu que fiz a solicitação de abertura de tombamento, que é uma beneficiadora de café na Rua da Constituição. Para quem é daqui, quando você está passando em cima da ponte ali da Suleste, você vê o edifício, eu acho que ele está aberto até hoje, nunca foi nem dado andamento ao estudo. E essa questão que a Manuela traz da desconstrução de alguns termos, né? Essa coisa da imobilização da cidade, de congelar a cidade, eu ouvi aqui tem 2 semanas, quando eu estava apresentando um trabalho que tocava no centro urbano da cidade, e o argumento a gente não pode tombar a cidade inteira, a gente não pode congelar, como se não tivesse uma série de acúmulos de conhecimento por trás daquela proposta que está sendo feita, que não está discutindo apenas congelar ou não a cidade, né? E sim tornar visível uma parte daquilo que ela já foi um dia, né? E aí, já passando aqui a questão para os pontos levantados pelo Silvio, eu fiquei pensando também na questão autoral do patrimônio, porque no patrimônio industrial isso às vezes fica muito diluído. A gente pensa na forma do edifício, na configuração urbana, e a questão autoral só aparece quando é a do Shen, do Niemeyer. E isso eu acho que é um problema também para as políticas de patrimônio, porque eu, que trabalho com arquitetos não diplomados, ouço sempre isso. Mas não é de algum arquiteto renomado da cidade. Assim como, às vezes, o patrimônio industrial não é. E muitas vezes a gente não tem nem como pegar essas plantas para saber a origem. Em algumas prefeituras mais organizadas tem essa documentação, mas, dependendo da época do projeto, a gente não consegue nem chegar na origem. E isso não invalida o prédio, a materialidade, a qualidade técnica, estética do edifício, mas, para quem é contra ou é do mercado, isso aparece como um dado. Não, mas esse projeto aí, se do Niemeyer já tem essa recepção, imagine os demais, né?
E aí, para encerrar, então, a questão da formação em arquitetura. Eu que agora estou também do outro lado, eu atendo pesquisadores hoje em dia no arquivo, tem 2 faculdades da cidade que eu brinco que tem disciplina de maquete 1, maquete 2, porque em determinados meses do ano, a disciplina de técnicas retrospectivas manda para lá para pegar os mesmos edifícios, que é o Palácio dos Azulejos, a estação, esses emblemáticos da cidade, para fazer maquete. E o exercício final é a maquete. A maquete não é um instrumento de pesquisa ou de estudo para uma outra questão. Nós, eu acho que todos aqui somos privilegiados na formação que tivemos, e até a gente estava fofocando aqui que a Bia deve estar feliz com a mesa hoje, porque somos todos cria da Bia. Então, a gente teve a oportunidade de ter uma formação em que essas coisas eram instrumentos, que você consegue enxergar essas limitações de cada uma das áreas, limitações, às vezes, até metodológicas, mas que estão se complementando o tempo todo. Mas aí faço a crítica, porque eu também sou arquiteta, como é que a gente está formando os jovens e como é que eles vão ter noção dessa complexidade toda quando a gente diz para eles que a matéria de técnicas retrospectivas é fazer uma maquete de um prédio histórico, né? Então, é isso. Então, eu abro para as perguntas. Você vai pegar. Bom dia. Eu sou a Aline, da UFBA. Vou fazer uma pergunta diretamente para o Silvio, em relação à questão do projeto. Acho que ainda tem, sim, uma questão de reconhecimento do patrimônio industrial. Então, a Bahia, por exemplo, praticamente não se reconhece patrimônio industrial. Então, a gente tem 2 edifícios tombados e agora o monotrilho, que vai ser um VLT, vai passar na frente da São Brás, assim, na fachada. E a gente já está brigando e, bom, o governo do Estado não está nem aí, ninguém está nem aí, eu pareço a louca, não, vai passar na frente da fachada. Né? Aí a louca lá está gritando, o resto não está nem aí, vai passar na frente da fachada. Então, a gente não tem o reconhecimento. E os arquitetos, além de tudo, gostam de utilizar a pré-existência como adorno. Então, assim, fica aquele pedacinho de edifício antigo, como se fosse um adorno, aí você vem com sua linda arquitetura contemporânea e joga aquele projeto em cima. Então, acho que é um problema de formação, de entendimento da pré-existência. Qual que é o sentido de você preservar se você não está preservando o edifício? Então, você está usando isso como só um elemento decorativo. Então, é uma questão que a gente tem que, eu acho, se atentar um pouco mais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do arquiteto com o adorno do patrimônio no seu projeto. Vou fazer uma pergunta para cada um. Começar para o Silvio. Como é que... Porque assim, eu vejo muita arquitetura e a história há uma cisão, né? Por exemplo, você vai para os cursos de arquitetura, quem dá as cadeiras de história é da arquitetura, história, enfim, são arquitetos. E você vai para a história, aí não tem professores da arquitetura para dar um pouco com essa questão do patrimônio. Então, acho assim, ainda a gente fala muito, acho uma falácia, né? Disciplinaridade, não sei o quê, mas, na prática, os conceitos eles não são operacionalizados, não são colocados em prática. Isso eu vejo, na real, né, dentro da minha secretaria, que o arquiteto ele trabalha ali isolado, nos projetos, analisando os projetos, o historiador também trabalha isolado. Aí a minha pergunta é um pouco nesse sentido, assim, como é que, então, dentro desses projetos do arquiteto, é vista também essa questão da imaterialidade, né? A gente vai ter essas outras coisas, se preocupa com a fachada e tal, mas esses elementos, né, imateriais que acabam surgindo, como é que eles são vistos dentro desses projetos que o teu escritório vem acompanhando? Da Manuela, tem um termo que eu ainda não vejo a aplicabilidade no sentido de proteção, que é esse de interesse de cultura e da paisagem. Nossa legislação lá em Fortaleza, que é de 2008, coloca assim, tem os conjuntos, tem um tombamento e tem a área de livre interesse. Nós temos um conjunto urbano, que é o bairro da Jacarecã, que é um bairro industrial, que ele é protegido como área de interesse. A gente perguntou, mas por que não foi um conjunto? E a gente é totalmente provocado, mas qual o grau de proteção de interesse?
né? Tem um proprietário que tem uma casa X que vai lá e diz assim, sim, mas quais são os limites dessa ferramenta? Aí eu te pergunto porque é algo similar, né? Então, qual é o grau realmente de proteção, de aplicabilidade dessa ferramenta? E a segunda pergunta, que é que você não entrou e eu vou provocar para você entrar, que é essa questão das intervenções artísticas, que é outro dilema que nós vivemos lá em Fortaleza. Por exemplo, há muitas questões das pichações, né? E as pessoas querem resolver as pichações nas fachadas dos prédios com grafite. Então, assim, como é que dá essa relação? Eu sei que talvez não é o tema principal da mesa, mas você falou dessa questão de intervenção artística, foi algo que me interessou, se eu puder falar brevemente. Obrigado. Olá, bom dia. Parabenizar a mesa. Meu nome é Alexandre, eu sou da Universidade Federal do Ceará. E a minha pergunta é para a professora, né, Manuela. Em muitas cidades brasileiras, o patrimônio cultural ele tem sido apropriado como uma estratégia de valorização de áreas urbanas, né? No entanto, no caso do patrimônio industrial, não se percebe ainda na mesma medida esses esforços. Ou seja, o patrimônio industrial ele ainda não tem sido visto enquanto potencialidade de desenvolvimento econômico e urbano, né? E aí é que traz uma problemática, que se nenhum entendimento de que esse patrimônio ele pode ser mercantilizado, que ele pode ser apropriado para o turismo, para a economia, ainda não tem sido suficiente para garantir a sua preservação. Por outro lado, o entendimento de que esses espaços esvaziados são importantes suportes de memória se torna ainda bem mais problemático, né? E aí eu gostaria que a senhora pudesse comentar um pouco sobre isso, né? Eu quero agradecer essa mesa que foi mesmo sonhada como uma mesa cria da Bia. Mas quero agradecer, quero dizer para o Silvio que se essa é a sua apresentação não deprimente, quando eu tiver baixo astral, eu jamais vou convidar você para um chopp. Porque se essa é alegre, né? Então, e acho que a forma como você exemplificou o cuidado da pesquisa histórica quando vocês estiveram com esse exemplo em mãos, é um ótimo exemplo daquilo de que a Beatriz Kiel falou ontem, sobre a necessidade do rigor teórico e metodológico no restauro dos edifícios industriais. Inclusive, ela também trouxe para nós o caso do projeto seu de Lençóis Paulista, né? E de como isso também é um exemplo de que, dado esse rigor, tanto na teoria como no levantamento histórico, você tem a possibilidade do bom resultado do restauro industrial, né? E ouvindo também a Manuela falando e contando, eu fiquei lembrando, eu tenho uma coisa que está escrita, mas que eu nunca publiquei, porque eu escrevi com tanto ódio que eu acho que é melhor ficar só na minha gaveta, assim. Mas eu escrevi uma vez um texto que chamava o gesso, o semelhante e o destrutivo. Eu nem sei mais como é que chamava. Mas o gesso era essa ideia de que a gente cansou de ler nos pareceres dos projetos de tombamento. Vocês dois falaram do CONDEFAT, que, para quem é visitante aqui, é o órgão de proteção do Estado de São Paulo. A palavra de que fazer tal coisa ia engessar a cidade. Que toda vez que eu ouço a palavra engessar, eu já dou um pulo assim na cadeira, porque isso era um argumento de que a preservação necessariamente impede, em último grau, o desenvolvimento econômico. E que, então, os preservacionistas são passadistas retrógrados e que prezam a pobreza. Porque, se você levar esse argumento até o seu fim último, o engessamento é contrário à riqueza, distribuída ou não de forma socialmente equânime. A ideia da semelhança era essa de que, muitas vezes, você vê nos pareceres vindos de área técnica, ou seja, eles estão vindo de historiadores, estão vindo de arquitetos, estão vindo dos nossos colegas, ou passando pelos nossos colegas no Conselho,
de que por que vai tombar isso se já tem um igual na cidade de tal. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, vamos derrubar aquele prédio do Niemeyer lá qualquer mesmo, como é que chama? Copan? Vamos derrubar, porque tem um parecido lá em Belo Horizonte. Um está pelo outro. Que é o que existe quando você fala de edifícios industriais. Por que preservar a fábrica em Campinas se tem uma em São Paulo? Por que preservar a fábrica não sei onde se tem uma em outro lugar? Em que você cria uma espécie de exemplaridade que desconsidera, de novo, a historicidade e a importância que o edifício industrial tem naquela cidade a qual ele pertence. E o último argumento, que eu li tantas vezes, que é esse do acúmulo de destruições, era de que, e esse eu vi várias vezes nos projetos referentes à cidade de Campinas, que era assim, mas o centro de Campinas já está tão descaracterizado, então que diferença faz destruir mais esse edifício? Já está tão feio, realmente, é muito feio, eu sei que a minha cidade é muito feia, mas então vamos enfeiá-la mais ainda, né? Porque, já que tudo foi destruído, destruamos mais. E a gente ainda tem, no caso de Campinas, tem aqui a Maria Beatriz Andreotti, que estudou, e vai falar hoje à tarde, que estudou os curtumes, que estudou chapéus curi. Nós temos ainda exemplares fundamentais que estão no coração da cidade e que não são reconhecidos nem como urbanisticamente, nem como importância arquitetônica. E aí todo o trabalho que a gente tem, né, de reconhecimento e estudo não consegue se concretizar sequer nos órgãos de patrimônio, porque aqui eu não estou falando da construtora Cirela, que é o Lúcifer encarnado e outras, entendeu? Não estou falando das construtoras, não estou falando da especulação, eu estou falando dos órgãos de preservação de patrimônio, né, que eu acho que tem que ser dito que não são aliados da preservação do patrimônio industrial. São aliados da destruição do patrimônio industrial. Fiquei brava de novo, é por isso que eu nunca vou publicar esse texto e pronto. Pode ir mais uma? Fazer uma rodada de resposta, porque Pode ser. Bom, você perguntou para a Manuela, mas eu vou atravessar e já faço uma resposta que já responde duas coisas ao mesmo tempo. Essa questão de tombamento e engessamento, a gente tem que entender que, tirando quem está nessa sala, tem mais duas pessoas que entendem que não é, né? Semana passada, eu fui convidado para dar uma aula na Escola Paulista de Magistratura, ou seja, para todos os juízes que tratam de direito urbano no Estado de São Paulo. E a primeira pergunta é a seguinte: como que você acha que dá para tombar e desenvolver a cidade se no que é tombado a gente não pode mexer? Isso feito por juízes, ou seja, pessoas que supostamente estudaram até um nível bastante avançado e não conseguem entender isso. Então, é o senso comum. O tombamento é a perda de propriedade privada, é a impossibilidade de intervir, né? É o gosto, né? Então, isso que você falou, que você ficou brava, eu vou pegar a sua braveza e devolver, a gente tem que lembrar que o IFAM fazia isso, e dizia o que tombava e o que não tombava a partir também de gosto, né? O processo da Estação da Luz é sensacional. Não tem que tombar porque tem uma igual em Angola, né? Isso tá, o professor Ciro Lira escreve. Isso não tem importância, não escreve que tem igual em Angola, mas escreve que é uma arquitetura importada, que, portanto, por que tombar a Estação da Luz, né? Então, e a Estação da Luz a gente pode juntar com o patrimônio industrial, né? Então, acho que são duas questões importantes, que é a do engessamento e de gosto. E o gosto interfere muito. Então, é mais fácil achar o Copan, o MASP, a FAO, o Teatro Municipal, porque também tem isso, né? A gente está falando aqui do industrial, mas a gente pode falar do moderno. É muito difícil explicar que o moderno já é patrimônio. Se perguntar para a maioria da população, patrimônio é o eclético em São Paulo, não é o moderno, né? Então, isso que é uma coisa muito complicada. E aí, também, já volto... Desculpa, você não falou seu nome... Adson, que me perguntou da questão da imaterialidade, que eu acho que é uma questão
crescente, que a gente ainda precisa estudar muito. O dia que eu conseguir, eu estou tentando estudar, voltar a estudar, e o meu pós-doc vai nesse sentido, de como que as questões da memória, principalmente da memória, vão interferir na preservação. Porque, se no reconhecimento a gente já consegue fazer isso, né, na intervenção, eu acho que é um campo que ainda demanda muito estudo. Um dos trabalhos aqui citava o Jorge de Huberman, que faz uma leitura dos campos de concentração, escreve Images malgré tout e depois escreve Cascas. Ele levanta essa discussão, né, de uma ideia de que a memória, uma confusão, inclusive, de que a memória vai ser resolvida em memoriais, né? E aí ele faz uma pergunta duríssima, que ele fala: eu não consigo, estando em Auschwitz, entender por que se constrói um memorial a Auschwitz. Ele fala: eu estou no lugar. Então, o limite dessa intervenção, tratando das questões intangíveis, eu acho que ela ainda demanda muito estudo, e cada caso vai levantar uma situação bastante diferente. O que é o mais importante aí, nesse caso, é entender que tem que se preservar. E aí, o segundo passo é como preservar, mas o primeiro momento manter, e eu sempre repito isso, e vou repetir isso enquanto eu tiver condições de lembrar, que do meu percurso de patrimônio, que já tem um tempo, seguramente um dos momentos mais importantes foi o tomamento do OICOD, no Condefat, quando a gente estava lá, em 2014, com um parecer. O documento foi feito, o processo foi montado pela Débora Neves, que hoje é doutoranda aqui na Unicamp, e o parecer da Silvana Rubino. Em 2014, no momento de democracia plena, de nenhum questionamento em relação a governos militares, a golpe ou revolução, tudo era muito claro, né? E, naquele momento, um dia histórico, na minha vida de patrimônio, eu diria que seguramente o mais importante, e a gente não tinha a menor ideia de que 3 anos depois ia ter gente na Avenida Paulista pedindo intervenção militar. Então, assim, como fazer? Tem um grupo estudando, mas a preservação desse tipo de coisa é mais do que fundamental, porque a história dá ciclos cada vez mais curtos, né? Então, não sei se eu te respondi, mas... E, para a Aline, eu vou voltar ao começo da minha fala. Eu acho que a gente tem muita responsabilidade nisso. Os professores de projeto, eu olho, dou aula no Mackenzie, na Escola da Cidade, eu frequento muito a FAO, e, simplesmente, o curso de projeto não trata da questão de como intervir com cuidado, de como intervir com delicadeza, né? Então, tem uma necessidade de aparecer, de se posicionar como arquiteto, né? A maior maravilha, eu aí, falando como arquiteto, a coisa que eu acho mais legal em alguns projetos que eu fiz, eu falo assim: mas o que você fez aqui? Eu falei: bom, então deu certo, né? Mas tem uma necessidade do ato genial do arquiteto, né, de se posicionar, né? E aí eu acho que a gente tem alguns exemplos que são complicados, por serem projetos muito bem-sucedidos, mas que viram dogmas a serem seguidos. A Pinacoteca, por exemplo, gera uma coisa de todo o pátio agora tem que ser coberto, como se fosse um padrão possível, né? Então, a gente tem que começar a intervir no curso de projeto, efetivamente, porque eu acho que a gente prepara alunos com altíssima qualidade do ponto de vista da conceituação, da teoria, mas os alunos estão cada vez com mais medo de pegar numa lapiseira para desenhar. Então, agora, tratar como casca, aí é isso, de novo, né? Aí, só para concluir, passar para a Manuela, senão eu fico aqui a tarde inteira, eu sou um militante pelo fim dos níveis de preservação, porque acho que os níveis de preservação, que é N1, que é completo, 2, volumetria, 3, não sei o quê, gera esse tipo de coisa. Bom, se é tombado, vamos debruçar sobre esse edifício e entender o que tem para preservar, ao invés de dizer... Porque também tem isso, aí eu concordo com a Cris, completamente. Os órgãos de preservação dizem: é só fachada. O que o arquiteto diz? Se é só fachada, é só fachada. Agora, se dissesse é tombado, vai lá, entende para poder intervir, acho que a gente teria resultados diferentes. Um pouco por aí. Manuela. Bom, eu começo com a pergunta do Adson, né? Perguntou dos territórios. Então, eu não quis entrar na polêmica sobre como se dá esse novo instrumento e como ele poderia ser aplicado, justamente porque ele é muito novo, né? Foram delimitadas 2 áreas em São Paulo, que é o território Jaraguá-Perus e o Paulista Luz.
E, na verdade, eu tenho muitas críticas com relação a esse novo instrumento, né? Venho acompanhando essas discussões por conta dessa pesquisa, né, que eu estou, né, de um orientando meu. Mas, na verdade, me parece que se delineia mais como um novo título, uma nova expressão para algo que já existia, né, em outros instrumentos, que a gente não sabe muito bem como vai se dar efetivamente. Também não sei, é uma dúvida, né? Na legislação ainda não está claro. Talvez venha uma regulamentação mais para frente, mas é algo que perpassa muitos debates em torno da chancela de paisagem cultural, que a gente também não sabe muito bem como vai se dar, de fato, a preservação. Então, às vezes, no campo normativo, a gente pode cair nessas armadilhas, de ficar criando nome novo para coisas que já existiam, né, para debates que já existiam, mas sem, né, efetivar, de fato, um instrumento que seja eficaz para preservar o que a gente quer preservar. Mas o que eu acho importante destacar nesse contexto todo é a autonomia de um movimento voltado à preservação do patrimônio industrial a partir, né, dos operários ou dos filhos dos operários que residem naquela região. Eles foram ouvidos nesse momento, né? Ainda que, claro, essa escuta também pode ser problematizada, mas houve um espaço ali de debate que eu acho importante que cresça, né? Agora, como se dará a aplicação do instrumento é um debate que precisa ser desenvolvido na continuidade dessa participação popular, inclusive, popular nesse sentido, né, dessas pessoas envolvidas no debate, né? Você perguntou sobre as intervenções artísticas, né? Então, é algo que eu estou tentando, né, discutir junto com os meus alunos, porque também a ideia das intervenções artísticas, como o grafite, por exemplo, ela muitas vezes aparece no mesmo registro de algumas intervenções de restauro que tem a arquitetura industrial como receptáculo para o novo. Então, vamos fazer uma coisa legal aqui, pinta tudo, faz grafite, chama os gêmeos lá e pinta tudo e tal. Pode ter um resultado legal, pode ser interessante, mas são intervenções que precisam ser pensadas, e aí é o debate que eu quero começar a discutir com os meus alunos, né, porque eu estou no curso de História da Arte, eles trabalham bastante com insight específico, com esses debates, né. Essas intervenções em patrimônio arquitetônico, seja industrial ou não, elas precisam ser pensadas no campo do restauro, porque é uma intervenção, né. É uma intervenção em algo que tem um valor, né? E aí eu já associo com outras perguntas que foram feitas com relação à questão do ensino, né? Eu sou uma arquiteta dando aula para historiadores da arte, então eu estou um pouco num lugar um pouco deslocado, né, desse lugar que o Silvio comentou agora há pouco. Então, é curioso, e aí que eu tento explorar essa possibilidade da multidisciplinaridade, porque eu sou a pessoa da formação diferente junto a eles, né? Então, estou levando uma outra possibilidade de leitura. E aí eu acho curioso destacar, nesse sentido, a receptividade que a palavra pré-existência teve entre meus alunos. Quando eu trazia projetos de restauro em arquiteturas para se discutir o que aconteceu, o que foi colocado de novo, não foi considerada pré-existência e tal. Aí os alunos estranhavam essa palavra, pré-existência, porque vindos do campo da história da arte, mas trabalha, né, tem como fundamentação grande parte das leituras do campo da história, das ciências sociais. A pré-existência é o objeto de trabalho do historiador, né? Enfim, é o documento, né? É aquilo que está lá. Enquanto que na arquitetura a gente pensa no sentido do projeto, né? Os cursos de arquitetura é o novo, é o que vai vir a ser, é o que não é. E no restauro a gente muitas vezes dentro da arquitetura anda muito nesse caminho, né? Daquilo que vai vir a ser. Então não se consegue considerar a pré-existência. E essa dúvida, esse estranhamento dos meus alunos também me colocou numa situação de tensão que me faz ter que readaptar muitas vezes o debate para incorporar essa dúvida positiva deles, né, no sentido de entender o porquê desse estranhamento. Porque, para mim, bater na tecla da pré-existência é muito importante, porque na arquitetura isso não acontece, mas para eles é óbvio que a pré-existência está lá e que precisa ser lida. Então, vamos aproveitar essa obviedade, né, do conhecimento deles para trazer novos elementos para o debate, né. Bom, passando, então, para a pergunta da Alexandra, né, do Ceará. Quando você diz, né, que o patrimônio industrial ele não tem sido visto como uma possibilidade de alavancar projetos de revitalização que tenham uma proposta de retorno financeiro, nesse sentido, né, se diz, né, que em outros conjuntos urbanos talvez seja mais fácil de serem implementados. Mas aí eu acho que há uma série de questões na sua pergunta, uma pergunta muito complexa, né? Eu diria que em outros tipos
patrimônio urbano, digamos assim, né, centros históricos, etc. Esse tipo de perspectiva já é problemática, né, você pensar na preservação pela via do retorno econômico. É importante que ele exista, certamente, mas se ele for o objetivo inicial, o projeto já começou errado, né? Porque aí a gente está pensando por que então os centros históricos são mais atrativos para esse tipo de intervenção, né, de revitalização, que vai gerar turismo, que vai gerar um retorno financeiro nesse sentido. Porque eles são transformados em cenários para o turismo, não porque eles foram preservados, e outras questões, né, mas não porque eles foram preservados porque eles são, de fato, porque a gente entendeu o que eles são, ou porque a gente identificou, de fato, que elementos daquele conjunto urbano a gente quer preservar e por quê, né? Muitas vezes, nessas intervenções mais voltadas a um retorno econômico, isso já foi obliterado, lá nos conjuntos históricos tradicionais. Com relação às indústrias, né, ao patrimônio da indústria, se dá a mesma questão. A dificuldade que eu acho que você coloca é que não há esse atrativo, né, do cenário. Então, mas é problemático de ambos, né, também quando existe, né, justamente porque é uma outra via para ser para um caminho equivocado, né. E aí, com relação às questões que a Cris colocou, eu gostaria muito que você publicasse esse texto, porque está precisando, né? A gente está precisando de vozes, né, polêmicas para alimentar esse debate, né? Essa questão, né, do exemplar modelo, né, que a gente vê muito tombado como modelo. Já tem uma indústria parecida, já tem uma tecelagem, então não precisa tombar outra. Passa justamente por essas questões que eu tenho tentado pensar na minha trajetória, nas minhas pesquisas, porque claro que existe uma importância na materialidade, no edifício em si, no que ele é, como ele se compõe, como ele sediou atividades produtivas, em termos técnicos, em termos de projeto arquitetônico, certamente. Só que pensá-lo como modelo é excluir completamente a história social, e toda a relação que ele tem com o entorno, toda a relação que ele tem com aquele local, né? Então, não só no patrimônio industrial isso é um problema, mas em todos, né, todo tipo de patrimônio. Mas no industrial, acho que isso é mais recorrente, não sei dizer se é mais recorrente, mas me parece que é, porque você tem essa questão da tipologia, né? A tecelagem, sei lá, a estação ferroviária. E eu tenho ouvido isso assim, de pessoas do patrimônio, pessoas muito atentas às questões da preservação, dizendo que já tombou para a estação ferroviária demais no estado de São Paulo, né? São todas iguais, por que tombar mais, né? Eu tenho ouvido essas questões ultimamente, que é algo problemático, passa por essa discussão. Já tem tantas tombadas, para que mais uma? Só que cada uma tem uma relação com a cidade, tem, né? Enfim, é óbvio, mas para nós aqui, né? Mas é uma recorrência a esses mesmos argumentos, né? E a questão da descaracterização também é algo que incomoda bastante, porque no edifício industrial, como você argumenta uma, entre muitas aspas, pureza de projeto, né? São edifícios que iam sendo adaptados, que iam sendo transformados, isso é da natureza dele, né? Enfim, aí a necessidade de pensar esses processos de transformação como algo que agrega valor, que agrega memórias, importância a esse patrimônio. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas tinha mais alguém que fez alguma pergunta que eu esqueci? Não? Não sei se vai ter outra rodada. Não. Eu acho que a gente vai ficar sem a segunda rodada, que já são 12h23, né? Como a gente retorna às 14 com as comunicações, encerramos mais tarde. Dá tempo de mais uma rodada, então? Então, vamos abrir a segunda rodada. Logo após o almoço, estão todos convidados para a inauguração da exposição fotográfica, Visualidades do Patrimônio Industrial. E só então a gente vai retomar as comunicações da tarde, conforme está na programação recebida. Então, se o auditório achar pertinente, a gente pode fazer mais uma rodada de perguntas. Vocês aqui decidem. E a exposição, então, retornando do almoço às 14 horas, todo mundo. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, meu nome é Bianca, sou estudante da graduação de arquitetura aqui da Unicamp. E eu queria fazer uma pergunta baseada num levantamento que a Silvana fez em aula. A gente tem, e do que vocês falaram, da questão do uso que se tem desse patrimônio hoje em dia, os projetos que se recebe. Aí eu queria saber, assim, por que a gente sempre tem
ideias de grandes empreendimentos nesses locais ou grandes espaços culturais que normalmente não são nem voltados para uma população em geral, eles têm um público bem específico e bem elitista. E essa questão também do direito da cidade, como que esse patrimônio não volta para as pessoas. Aí, o exemplo que a Silvana usou em sala é na Lapa, que foi instalado um poupa-tempo dentro de um local tombado. Então, por que essas coisas não são feitas? Ou se tem gente pensando em ir por esse caminho, realmente assim, voltar o patrimônio para a população e para um uso geral. Oi, meu nome é Juliana, eu sou da arquitetura aqui da Unicamp também. E, na verdade, não é necessariamente uma pergunta, mas como a professora Cristiana falou um pouco da raiva que ela estava sentindo, aqui em Campinas a gente tem o Cutuca, né, que é o Colégio Técnico de Campinas, que também é da Unicamp. E daí ele ficava no centro da cidade, no prédio do Ramos do Azevedo, e que eu estudei lá por uma semana e depois a gente teve que sair porque o prédio foi interditado, não poderia mais ter aula lá, por conta de preservação e tudo mais. E daí agora o prédio vai ser, eu não sei se cabe a palavra restaurado. Não sei se é reformado, mas ele vai ser restaurado pelo Campinas Decor, que é um evento de design de interiores, arquitetura de interiores de Campinas, que, como a Bianca comentou também sobre o eletismo, também é um evento elitista, certo? Que é voltada para a arquitetura para gente rica, e que, como a professora também falou sobre gesso, lá também vai ter muito gesso, porque o que mais tem é arquitetura de interiores, hoje também vai ter muito gesso e sanca e forro num prédio histórico importante para a cidade. E meio que eu me sinto um pouco assim angustiada por estar estudando arquitetura na Unicamp, estar num evento de patrimônio e eu vejo um prédio da Unicamp acontecendo isso. Aí, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso. Obrigada. Bom, eu já falei de manhã, sou a Bárbara. Eu queria que o Silvio comentasse um pouco, porque eu acho que você participou de uma das edições daquela disciplina da FAO, que eu acho que é um primeiro ensaio de tentar trazer a questão mais prática, né? A ação projetual dos alunos. Eu participei, foi super bacana. Meu grupo fez uma proposta de restauro da fonte na FAO Maranhão. E acho que seria legal a gente comentar, porque é uma mesa de ensino. E um outro comentário mais pessoal, que é a dificuldade da gente retomar o uso primeiro do edifício nele de novo, que tem a ver com o meu trabalho final de graduação na FAO, que eu fiz a proposta de fazer cachaça de novo no engenho. E qual foi a dificuldade, então, da pessoa que foi fazer consultoria, que era o professor que ensinou minha mãe a fazer cachaça, porque o ensinamento não foi passado adiante, né? O meu avô não ensinou minha mãe a fazer porque ela era mulher. Ele achava impossível pegar um engenho da década de 30 e retomar a produção dentro dele. Então, acho que também tem uma possibilidade, só que a gente tem uma questão de desindustrialização no país, mas talvez a gente pudesse reassumir esses espaços novamente com outras propostas. Enfim, também podem ser locais de alguma produção industrial de alguma forma. Enfim, seria mais uma provocação. A minha pergunta vai para o professor Silvio. Meu nome é Alexandra, novamente. Eu só queria que você comentasse um pouco sobre esses dilemas que estão relacionados à patrimonialização de áreas industriais de uso privado. Porque o que se percebe é que, por parte dos herdeiros, filhos, familiares, não há uma preocupação de preservação desses bens. Eles preferem mesmo que caia e que depois eles vão lá e construam o que eles querem. Aí temos aí os conflitos que estão relacionados, às políticas de preservação do patrimônio, mas, por outro lado, estamos falando de áreas que são de uso privado. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Mais uma? Quem quer começar?
Bom, vou comentar brevemente a questão que, desculpa, esqueci seu nome. Bianca colocou, que eu cheguei a comentar brevemente no finalzinho da minha fala, mas não deu tempo de discorrer muito sobre a questão do direito à cidade, né? Entre as várias questões que se discute envolvidas nos processos de preservação, eu acho que ainda precisa ganhar espaço a questão de uma participação maior de vários agentes da sociedade nos processos pós-tombamento. É claro que já é muito difícil viabilizar que isso aconteça até que se tombe o bem, mas depois do tombamento, muitas vezes se tem entendido que já está preservado, que já está tombado. De certa forma, você tem ali, né, uma possibilidade de impedir uma demolição, enfim. Mas ainda não temos instrumentos ou não temos construído esse debate, né, de como agir como sociedade no sentido de reivindicar novos usos para esses bens tombados, muitas vezes. Porque, se eles têm interesse para a coletividade, seria de se supor que, né, no processo de preservação pós-tombamento, ele pudesse, dependendo de cada caso, assumir funções que respondem a essa coletividade, né? Então, o caso do poupa-tempo é um exemplo interessante, né? Um edifício que foi voltado, em Jundiaí também, né? A gente tem ali as oficinas da Paulista com atividades do poupa-tempo. É um uso que a gente pode até discutir se o projeto foi bem viabilizado ou não, no sentido do projeto de intervenção, mas no sentido do uso, ele de fato está sendo, né, permitindo que aquele bem continue sendo usufruído pela população. Então, e a gente não temos tido muitas entradas para desenvolver esse debate sobre a gestão dos bens pós-tombamento e sobre a participação da sociedade nesse processo, né? Tem crescido muito esse debate sobre participação social nos processos preservacionistas, e eu acho que é muito importante, precisa crescer mesmo, muito, cada vez mais, só que a gente precisa tomar muito cuidado com a falsa retórica também nesse sentido, né? Então, o pessoal faz um baixo-assinado, participa do tombamento, houve participação social. Não sei se houve, né? Deve continuar havendo, né? Deve ter uma continuidade nisso, né? E esse é um momento que a gente ainda não tem conseguido avançar muito. Se a gente for pensar nas questões do direito à cidade, certamente, né, precisaríamos entrar, né, avançar nessa questão. Bom, eu vou tentar juntar um pouco do que a Bianca, a Bárbara e a Alexandra falaram, depois eu falo de especificidades. A primeira coisa é que, assim, a gente tem os órgãos de preservação têm uma política basicamente de tombamento. E a gente sempre diz, tombamento não é preservação, mas é o que temos. E eu tenho um pouco de receio de a gente fazer um bombardeio em relação a órgãos que já estão bastante minados. Tudo o que se quer é que a gente, num evento como esse, detone os órgãos de preservação, porque é a última resistência, né? O CONDEFAT, hoje, está absolutamente dominado, não como uma política de Estado, mas como uma política de governo. O COMPRESP tem um presidente que é um engenheiro de rodovias. O IFAM tem um monarquista que restaura a casa para fazer restaurante. Então, a gente tem que entender que, infelizmente, a gente poderia ter mais políticas de preservação, mas a gente tem que preservar essas que a gente tem, porque até elas estão sob risco. Isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. Em relação a usos, e aí também a questão do patrimônio industrial, da questão do privado, tem algumas coisas assim, um parênteses, tá? Essas políticas que estão colocadas hoje, que se dizem neoliberais, elas não são neoliberais, são outras coisas, elas são conservadoras. Então, assim, porque, senão, a gente vai dizer tudo que é mercado, a gente não vai dialogar, e a gente tem que tomar cuidado. Efetivamente, as indústrias são o Estado, não sei quanto, mas pouquíssimas indústrias são públicas. Elas são, essencialmente, privadas, do capital, para a produção de capital. Portanto, entender que o Estado vai cuidar disso por uma desapropriação, eu diria que me parece absolutamente inviável. O que acontece, que eu vejo de forma geral, é que a gente não tem nenhum tipo de política pública para incentivo à ocupação, nem de uma casinha, nem de uma fábrica. Então, o que acontece? Por que, tentando cruzar as duas questões, por que normalmente acaba se usando esse tipo de edificação tombada, industrial ou não, mas podemos falar das industriais, para fazer centros culturais e museus? Porque isso consegue ser usado via Lei Rouanet, que é a única forma de incentivo financeiro que a gente tem.
Então, porque o mercado não vai. E por que o mercado não vai? Porque os incentivos públicos para o mercado construir em terrenos livres são muito maiores do que os incentivos para construir num terreno existente. Então, o cara que hoje, estou falando do plano diretor de São Paulo, não conheço de Campinas, conheço assim um pouco, mas hoje todos os incentivos colocados na regulação urbana vão para quem construir um prédio novo. Eu fui discutir isso na Prefeitura de São Paulo. Então, é o seguinte, se você fizer loja na calçada, se você fizer recuo na calçada, se você fizer... Tudo isso você ganha incentivo. Como que você faz isso numa fábrica, loja na calçada? Talvez não dê. Qual o incentivo que você tem? Nenhum. Então, as pessoas ou acabam não indo, ou acabam operando num sentido que aí vai exatamente contra o que você falou, mas que é conseguir recurso para fazer museu de qualquer coisa. Né? Porque hoje tem uma indústria de construção de museu de qualquer coisa, né? Porque é onde se consegue dinheiro. Né? Então, assim, se a gente tivesse políticas públicas que incentivassem o uso, para dizer assim, você vai usar um edifício tombado para colocar uma farmácia, uma padaria, um boteco, talvez a gente tivesse isso ocupado, mas não existe. Não tem incentivo nenhum. E aí não tem como acontecer. Porque se tem um lugar... Se eu te disser, olha, se for ali, você ganha 10. Se for ali, você perde 10, onde você vai? É isso que acontece. Então, não é muito a questão de ser público ou de ser privado, mas é de políticas de preservação. Estava se discutindo a operação urbana centro em São Paulo, e eu fiz uma provocação e falei assim, por que não se proíbe prédios novos enquanto tiver vacância de edifícios construídos no centro de São Paulo? Vocês vão ver como o mercado vai para lá. Não, mas veja bem, o mercado da construção civil não pode prescindir. Aí a gente não tem muito o que fazer. Então, um pouco tentando responder isso. Habitação a gente consegue colocar em qualquer edifício industrial, a gente consegue colocar habitação. Mas não tem, não tem uma política de incentivo para isso. E aí, Bárbara, eu acho que eu cada vez mais acredito no projeto, quase como uma religião. Evidentemente, tua família não vai fazer cachaça como ela fazia nos anos 30. A água é outra, a cana é outra, ela chega de outro lugar, ela sai de outro lugar. Ou seja, a ideia de fazer a cachaça, que, por sinal, é muito boa, mas ela não é fazer como se fazia. Né? E, portanto, quer dizer, o engenho é outro. Né? Você mesma sabe que a cana não vem mais da plantação que está do lado do engenho, ela vem de outro lugar, de caminhão, sei lá de onde. Ou seja, é um olhar novo, e isso demanda projeto. Dá para fazer? Dá, mas dá para entender que aquele engenho que produzia cachaça, ou aquela fábrica que produzia bebida, ela vai produzir de outra forma, ela vai precisar de uma mudança, para o bem e para o mal. Talvez você tenha menos sujeira do ponto de vista de saúde, e, ao mesmo tempo, a sujeira dava um gosto especial para a cachaça. Né? Mas eu não vejo problema nenhum em pegar um prédio. Como se quisesse fazer cerveja artesanal na fábrica da Antártica, hoje daria lindamente. Né? O que eu acho engraçado é quando a gente vai nos órgãos de preservação e fala-se da fábrica da Antártica, fala assim, bom, então aqui deveria ser um museu da cerveja. É um lugar central, que tem potencial construtivo de mais de 100 mil metros quadrados, numa cidade que tem demanda de mais de 400 mil unidades de habitação. Eu falei, o Museu da Cerveja é Vila Madalena, vai lá, toma uma cerveja, está resolvido o assunto. Quer dizer, vamos fazer a vida cotidiana. Eu acho que isso é super importante. Ponto. Cotuca. Se não me botarem para fora dessa sala, eu vou dizer que o problema é a Unicamp, que não sabe gerir. Você me desculpa, eu tenho que dizer isso, porque eu estou acompanhando o Cotuca há pelo menos 10 anos. Né? A Unicamp resolveu entrar em contato com a FDE, isso em 2012, porque a FDE tinha várias escolas pré-moldadas que foram feitas para serem instaladas no estado de São Paulo inteiro, e resolveu escolher uma ali pré-moldada para colocar do lado, naquele terreno onde ficam as quadras, para poder ampliar o Cotuca. Um projeto que foi feito para ser genérico, né? E quem fez esse projeto lá atrás foi o meu escritório. Então, a gente foi contratado para implantar lá. E aí eu falava, gente, mas assim, vocês estão economizando em projeto, vamos fazer um... Não, porque esse projeto está pronto. Eu falei,
Quanto custa o projeto? Quanto vocês vão gastar para fazer? Não, porque agora a gente já vai fazer. Bom, fizemos uma implantação ali da melhor forma possível e isso morreu. Ninguém falou mais nada. Há 3 meses me ligaram de volta. Olha, a gente retomou e vai construir de novo. Aí eu falei, mas, gente... Tipo, aí falaram dessa história do decor. Eu vou ser ingênuo e vou achar que essa empresa que tem dinheiro e que vai fazer poderia fazer um trabalho decente. Por que partir a priori do princípio de que eles vão encher o prédio de gesso? Agora, a pergunta é, eles têm na equipe dele arquitetos que saibam tratar do prédio? Eles têm uma demanda específica da Unicamp para dizer, olha, vocês vão mexer aqui, mas vocês vão me entregar desta forma, porque quando vocês saírem, o Cotuca volta. Ou seja, tem uma relação perversa aí, e que diz respeito a todas as políticas público-privadas, é de não saber regular isso. Então, assim, olha, Campinas Decor, você vai usar, vai ganhar dinheiro, vai promover os arquitetos, mas você vai me devolver desta forma. Porque quando você sai no dia seguinte, meus alunos voltam para cá. E talvez a gente estivesse comemorando. Né? Agora fica assim, eles têm dinheiro, então a gente tem que se submeter a eles. Né? Eles vão fazer o favor de fazer a cobertura. E no fundo, assim, eu sempre repito isso, a primeira vez que eu falei, as pessoas ficaram meio bravas, mas assim, tem dinheiro. O problema é não tem vontade. Porque se no dia seguinte do Museu Paulista, do Museu Nacional, que pegou fogo, tinha 25 milhões, por que esses 25 milhões não estavam um mês antes lá? Porque não tem vontade política. Então, assim, a hora que a Unicamp entender o que é o Cotuca, qualquer ação pode ser possível. Enquanto a Unicamp achar que o Cotuca é um transtorno para o patrimônio dela, não vai ter Cotuca. Desculpa a dureza, mas é isso. É uma questão de gestão. E posso falar a mesma coisa sobre a USP. Não estou aqui demonizando a universidade pública, muito pelo contrário, sou absolutamente militante pela universidade pública, mas se a gente olhar o que aconteceu no Museu Paulista, que é um dos museus mais importantes do país, que está fechado há 5 anos, porque o prédio não ia cair, eu também estudei esse prédio profundamente, é um problema de gestão. É um problema de gestão, porque quando se quis fazer, hoje tem 250 milhões de reais para fazer, porque tem vontade política. Então, eu acho que a gente poderia começar a entender que é importante se mobilizar pelo Cotuca. Dizer, o Cotuca é da Unicamp e tem que voltar a ser o colégio. Ele pode até ser uma mostra de design durante 3, 4 meses, mas depois, durante 20 anos, ele tem que voltar a ser o Cotuca, que é talvez um dos colégios mais importantes do Estado. É quase assim... eu fico na dúvida se isso não é uma estratégia, sabe, de deixar tudo cair, ficar aos pedaços e dizer, está vendo, a gente não consegue fazer, aí privatiza tudo e resolve o assunto. E eu acho que o Cotuca é um belo exemplo disso, porque não precisava. Aí eu também falo com raiva, Cris, desculpa, mas... Eu queria só complementar com um pouco de raiva também, que o Cotuca não é o primeiro. A gente precisa recuperar a trajetória das mostras de decoração em Campinas, e eles estão fazendo um atrás do outro. Isso virou a solução dos problemas para prédios patrimoniais da cidade. Não sei se só aqui, imagino que não, deve acontecer em outros lugares, mas aqui é uma febre. E aí a Estação Cultura passou por esse processo quando eu ainda era funcionária do Condepac, e é esse processo de forros e sancas e luzinhas de LED para todos os lados. Saiu, algum tempo depois, o forro do banheiro estava caindo na cabeça dos funcionários. E, mais recentemente, em 2015, no final do ano, eu já era funcionária do Arquivo Municipal, e a gente recebeu, numa manhã, o arquivo funcionava no Lago do Café, recebeu ombrelones e caminhões, e a gente não sabia de nada, e ia ser a mostra, o vernissage de lançamento do Campinas Decor no Arquivo Municipal. Então, um órgão da cidade que tem documentos desde o século XIX, milhões de documentos, foi despejado sem conhecimento dos envolvidos para a realização de uma amostra. E aí, como não dá para ser pouco brega, tem que ser muito brega nessa cidade, eles ainda deram um nome para um prédio que é moderno, de Palácio de Cristal. E aí aconteceu a amostra, a gente hoje levou a documentação, naquela época já, mas ainda hoje levou toda a documentação para um prédio que está cedido em comodato até o final do governo, depois a gente não sabe, no Swiss Park, que é um condomínio fechado, com dificuldade de acesso, a pesquisadores e tudo mais.
enquanto o Palácio de Cristal foi desocupado depois da mostra e virou o quê? Mais um museu da cidade. Então, assim, não é exclusividade, infelizmente, do Cutuca. Acho que isso é um processo que vem acontecendo, infelizmente, né? Mas a gente continua na resistência aqui, porque a gente acredita, né? Bom, vamos encerrar, então, a mesa. Acho que vamos ficar mais um tempo por aqui, porque, pelo visto, na fala do Silvio desabou o mundo, né? Com um trovão, você ouviu? Eu ouvi o burburinho aqui. Convidar todo mundo, então, para a abertura da exposição, Visualidades do Patrimônio Industrial, logo após o almoço, com concepção e organização da Crise, da Elisa Pomari. E depois, às 15h30, a gente retorna para as comunicações. Obrigada mais uma vez, Silvio, Manuela. Obrigada a todos.